Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, hoje num estúdio diferente, né? Porque aqui a gente é chique, de vários estúdios aí. Pessoal, nós já estamos na aula 66, tudo bem? Aula 66, vamos chegar aí no fim do ano, né? menos de 100 aulas, né? Mas, ó, vai dar tudo certo. Espero que vocês estejam gostando, então, da história de Roma. A história de Roma é muito bacana, muito interessante. E lembrando, pessoal, olha só, nós já estamos aí no final da Idade Antiga, ou seja, nós já estudamos pré-história e estudamos agora, né, até a Idade Antiga. Vocês lembram ainda lá de quando a gente se conheceu? Vocês estudaram lá a pré-história? Vocês estão lembrando ainda dessa história? Espero que sim, né? A gente não pode mais esquecer. Lembra que no sexto ano a gente estuda uma história, organizada, né? Uma história contínua. Então, nós estudamos a pré-história e nós estudamos também a chamada Idade Antiga. Agora, no sexto ano, nós estamos estudando Roma. Já vou dar um spoiler. Vai acontecer a chamada crise. Hoje, então, pessoal, nós vamos dar continuidade a nossos estudos, então, sobre Roma, ok? Bom, hoje, a aula de hoje, o tema da aula de hoje é transformações sociais no mundo do trabalho da Roma Antiga, pessoal. Vamos relembrar, então, um pouco a história de Roma, que a gente já estudou. Olha só, uma breve revisão aí para a gente adentrar, então, a esse estudo dessas transformações sociais. Lembrem-se, a história de Roma é dividida em 3 partes e é dividida pelos historiadores para a gente melhor estudar sobre Roma. Tudo bem? Então, a primeira parte, olha só, nós estudamos sobre as origens lá de Roma, né? Como que Roma era uma comunidade ali de agricultores, e depois Roma vai crescer. Os etruscos vão invadir ali aquela região, vão conquistar os latinos, né? E a cidade de Roma, então, vai crescer com a monarquia, tudo bem? Então, Roma vai começar aí ser uma monarquia e vai passar alguns séculos aí sendo uma monarquia, tudo bem? E aí, quem tomava conta, né? Quem estava à frente lá era um rei, geralmente um rei etrusco, tá bom? E tinha ali os patrícios, que sempre foram, né? A classe mais privilegiada. Então, só que eles começam a querer um pouco mais de posições políticas, um pouco mais de poder. E aí chega o momento que eles se juntam, então, com os plebeus. Lembra quem são os plebeus? Né? Os pequenos agricultores, os artesãos. Então, se juntam com essa massa enorme de pessoas, ok? Os patrícios chamam os plebeus, então, para eles acabarem, então, com a monarquia. A monarquia, pessoal, era forte, né? A monarquia estava consolidada, porém, eles começam a expandir o seu território, a expandir o território romano. Ok? E com isso, com essa expansão, eles vão encontrar conflitos, né? Vão entrar em conflitos, vai ter atritos ali que eles não vão conseguir avançar nessa expansão. Então, o que acontece? A monarquia, então, vai enfraquecer. E é nesse momento que patrícios e plebeus, então, vão se juntar aí para poder derrubar a monarquia. Não pensem que foi fácil também, né? O último rei etrusco, ele lutou bastante para continuar, para que Roma continuasse uma monarquia, mas a monarquia, então, vai chegar ao fim. Nós vamos para a segunda parte da história romana, que é a república, que é o que nós estamos estudando agora. Na aula passada, nós vimos, então, né, que começa, então, a república, ok? Os plebeus que ajudaram os patrícios a derrubar a monarquia, eles vão ficar meio de fora das decisões políticas, ou seja, os patrícios vão, né, tirar um pouco os plebeus ali de jogo, porque não pode deixar, né, não queriam mais eles. Ok? E aí os patrícios é quem vão ficar no poder e vão diversificar mais ainda os cargos públicos, os cargos políticos em Roma. Isso vocês podem conferir na página 111 do livro de vocês. E estejam sempre com o livro de vocês, pessoal, porque é a base, tá? É a base dos nossos estudos, ok? Nós vamos ver outras coisas, porém o livro é a base. Olha aí, na página 111...
com os patrícios na liderança, né, das decisões políticas, os cargos públicos vão se diversificar. Vai ter os senadores, né, que são responsáveis por elaborar as leis, vai ter os cônsules, que geralmente são 2, eles são eleitos, né? Vai ter o ditador, os censores, tudo isso aí na página 111, né, pessoal? E aí, olha só, hoje, deixa eu ver aqui, sim, nós vimos também nas aulas passadas que os plebeus, nessa história, nessa República Romana, vai começar a requerer mais direitos, porque eles são maioria, porque eles ajudaram a derrubar a monarquia, então eles vão requerer mais direitos, eles vão lutar por mais direitos. E aí acontece uma coisinha, né? Invasores vão querer invadir Roma e os patrícios, né? Para organizar, para administrar, vai fazer o quê? Pedir os plebeus ajuda, porque os plebeus, eles também faziam parte do exército, eles eram ali da ala baixa ali do exército, as tropas auxiliares, ok? E aí, neste momento, os plebeus vão falar, não, né? Nós queremos nossos direitos, nós temos nossas reivindicações. E aí o Senado romano vai, então, atender alguns pedidos, né, dos plebeus para eles se juntarem ali e conseguir espantar, então, os conquistadores. Ok, pessoal? E aí, olha só, os plebeus, então, já estou falando tudo isso daqui, né? Os plebeus, então, eles vão conseguir alguns dos seus direitos, como, por exemplo, olha só, que as leis fossem escritas, né? E isso eu falei para vocês que é um detalhe muito importante, porque a partir do momento que as leis são escritas, ninguém pode mudar elas ali na hora e nem fazer do jeito, né, que interesse mais a uma outra pessoa. Então, a lei das 12 tábuas, né, que são as leis escritas, era de conhecimento de todos. Além disso, o Senado autorizou um tribunato da plebe, né? Ou seja, as leis que os patrícios lá faziam iam para esse tribunato e eles pensavam se era bom ou não para os plebeus, né? Então, isso são conquistas, né, dos plebeus que vocês podem ler aí na página 112. Tudo bem, pessoal? Então, ó, bem explicadinho aqui. Tomem água, ok? E aí, nós falamos também, pessoal, que Roma vai querer se expandir. Roma vai querer se expandir também. E aí, Roma, nessa sua expansão, que eu até coloquei aqui, ó, que Roma, nessa sua expansão, eles vão se deparar, então, com a ilha da Sicília. Olha só o mapa que eu trouxe para vocês, que agora eu estou craque no mapa. Mentira, ainda preciso estudar mais. Olha só, então no século V a.C., os romanos iniciaram a sua expansão. Então Roma vai sair dessa região aqui, né, porque eles vão conquistar toda essa região, depois eles vão para o norte, depois eles vêm para o sul. E quando eles se encontram aqui em Sicília, uma outra cidade importante, os cartagineses, vão também ter interesse nessa área. E aí vai começar o que a gente chama de guerras púnicas, tá? Vai começar o que a gente chamou, então, de guerras púnicas pelo controle da Sicília. Púnicas simplesmente porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. E é nesta guerra que os cartagineses vão usar elefantes como verdadeiros tanques de guerra. Isso pela primeira vez, e uma coisa impensável ali para os romanos, ok? Então, pessoal, olha só, Roma vai expandir bastante, né? Roma vai expandir bastante, assim como eu mostrei para vocês, e isso, pessoal, vai ter algumas consequências, então, né? Vai haver consequências para toda essa expansão. Imagina vocês, olha só, Roma é uma cidade grande, né? E aí Roma vai se expandir bastante. E nós sabemos que a escravidão lá na Roma Antiga ela é por prisioneiros de guerra, né? Isso, e por dívida. Então, pessoal, imagina comigo, Roma vai se expandir bastante, ou seja, vai ter uma grande quantidade de escravos que vão viver em Roma e nas cidades também que eles vão controlar. Vamos seguir aqui, olha só, essas conquistas, ou seja, essa expansão romana,
vão gerar em Roma transformações sociais no mundo do trabalho. Tá? Então, essa grande expansão que Roma vai iniciar aí na República vai gerar um monte de transformações, de mudanças na vida das pessoas, na vida dos plebeus, na vida dos patrícios, ok? Tudo isso por causa dessa expansão enorme. Vamos seguir. Aqui eu coloquei umas fotos de escravos, né? Da Roma Antiga, tá? Olha só. A expansão territorial e as mudanças sociais em Roma. Vamos conversar sobre isso. Olha só. Durante a República, que é onde nós vamos estudando, que é quando patrícios e plebeus se juntam para derrubar a monarquia e inicia a República Romana. Olha só, a conquista de novas terras, ou seja, a expansão, foi um fator determinante para que a feição social de Roma passasse por inúmeras transformações. Estão acompanhando? Estão entendendo? Eu sei que vocês estão fazendo jornal, eu sei que vocês estão estudando bastante, tenho recebido alguns feedbacks e eu estou achando muito legal a criatividade aí de alguns que eu já vi, ok? Estou ansiosa para ver esse jornal, para ler as notícias, tá bom? E eu sei que vocês estão estudando bastante. Mas olha só, logo de início, a economia, que antes era de caráter agropastoril, ou seja, era agropecuário, de pastores, vai mudar. Olha só, disputou espaço com um articulado comércio entre várias regiões próximas ao Mediterrâneo. Olha só. Então, pessoal, como Roma vai conquistar toda essa área, olha só, o comércio entre todos esses pontos aqui vai passar a ser fácil e muito importante também, né? Olha só, a ampliação da oferta de escravos. Por que mesmo que aumentou a oferta de escravos? Porque Roma conquistou vários outros lugares. Ó, estabeleceu um aumento da oferta de alimentos, né? Uma coisa bastante interessante. Olha só, paralelamente, ou seja, junto com essa ampliação da oferta de escravos, junto com esse aumento do comércio, junto com essas transformações, olha só, generais e magistrados, ou seja, os patrícios, se beneficiavam com a administração e a tributação das novas províncias. Estão percebendo essas transformações? Vamos seguir. Olha só. O controle dos patrícios sobre o Senado fez com que essa classe ficasse ainda mais enriquecida. Lembram desse controle? Ó, os patrícios não serão aqueles que ficarão no poder, né? Tirando um pouco ali os plebeus de lado, mas depois eles conseguem vários direitos, eles conseguem várias conquistas. Olha só, então os patrícios, eles vão ficar ainda mais enriquecidos. Ó, ampliando, né, suas propriedades. Com o quê? Com essas novas terras que Roma vai conquistando. Tá? E a utilização da mão de obra escrava. Então, pessoal, olha essa transformação. Roma vai se expandir, vai ter cada vez mais terras, e é nessas terras, quem é que vai trabalhar nessas terras? Mão de obra escrava, ou seja, de graça, né? Olha só, apesar de gerar uma incrível produção de riquezas, essa nova realidade, ou seja, todas essas transformações que nós estamos conversando, prejudicou os pequenos proprietários, que eram quem? Os plebeus, que não conseguiam competir com o preço dos alimentos oferecidos pelos patrícios, que não pagavam impostos, que não pagavam trabalhadores, porque eles usavam a mão de obra pública, mão de obra escrava. Eles usavam a mão de obra escrava e eram eles quem controlavam toda a tributação. Ó, por outro lado, vários plebeus perderam a oportunidade de emprego com o uso dos escravos. Então, observe essa nova sociedade, pessoal, essa transformação, então, no mundo do trabalho, principalmente. O que acontece? Há uma grande
classe escrava a partir de agora. E aqueles que eram trabalhadores livres não precisam mais dele. Ninguém vai contratar, sendo que eles têm o quê? Escravos. Então, perderam, né, a oportunidade de emprego com o uso dos escravos. Então, os trabalhadores livres eles não tinham mais emprego nas cidades. Não só em Roma, mas nas cidades que eram colônias de Roma. Tá? Olha só, alguns dos plebeus que compunham as longas fileiras do exército romano passaram a se beneficiar com a conquista de terras e escravos. Olha esse detalhe, pessoal. Aqueles plebeus que eram trabalhadores livres, eles acabaram perdendo o seu emprego por causa dos escravos. Mas haviam outros plebeus que participavam, né, do exército. Alguns deles acabaram, olha só, conquistando terras e escravos. Então ele passa de um patamar de apenas plebeu e aí ele vai melhorando de vida. E é aí, pessoal, que aparece aquela lei aprovada pelo Senado de que patrícios e plebeus poderiam se casar. Entendem isso? Olha só, a partir do momento, porque antes não podia para não misturar, porque o plebeu era plebeu, né? Ele não tinha terra, ele era um pequeno proprietário de terra, então ele não era da classe dos patrícios, então não podia se casar. Mas a partir dessas transformações, os plebeus então vão começar a terem terras, terem escravos e enriquecer. Então esse casamento poderá acontecer. Lembra que a gente falou sobre essa conquista dos plebeus? Os chamados cavaleiros eram plebeus que se enriqueceram com a cobrança de impostos, a distribuição de comida ao exército, ao arrendamento de florestas e minas e construção de pontes e estradas. Então estão observando essas transformações? A garantia de controle sobre tais atividades foi reforçada quando os senadores e seus descendentes foram proibidos de exercer qualquer atividade que não fosse agrícola. Ou seja, nesse momento, alguns plebeus, então, vão se sobressair. Deixa eu explicar melhor, olha só. Roma, então, com a expansão de Roma, o número de escravos vai crescer bastante. Aqueles plebeus que eram trabalhadores livres vão ficar sem emprego. Eles não têm emprego, certo? Porque todos vão usar mão de obra escrava. E isso vai gerar um problema, ok? Olha só, mas acontece que alguns plebeus, eles participam do exército. E eles participam ali do exército. E com isso, eles vão conquistar terras e vão ter escravos e vai começar a produzir coisas que o Senado não podia produzir, ok? Então, alguns plebeus vão enriquecer. E é aí que eles conseguem a lei, então, do casamento. Olha só. Seguindo, pessoal, os plebeus que não conseguiam se enriquecer foram obrigados a vender as suas terras para algum grande proprietário. Então, observe que nessa sociedade, alguns plebeus conseguiram se sobressair, mas outros não. E lembra da grande população que a maioria é escrava. Já já a gente vai falar ali sobre Esparta, mas isso é spoiler. Olha só. Ao chegarem às cidades, enfrentavam outro grande problema com a falta de empregos. O fácil acesso à força de trabalho dos escravos estreitava, ou seja, diminuía as oportunidades de trabalho livre. Pessoal, isso não é um problema? Dessa forma, o enriquecido Estado romano se viu forçado a fornecer alimentos, vinho e espetáculos que que acabavam com a insatisfação dessa grande massa sem ocupação certa. Olha que legal, pessoal. O Estado, então, os governantes de Roma vão observar essas transformações sociais que nós estamos conversando, ou seja, uma grande população de escravos e também
muitos plebeus empobrecidos mais ainda, sem emprego. Então, o que o Estado vai fazer? Vai passar a fornecer alimentos, que é uma coisa que eles precisam, vai passar a fornecer vinho também para eles ficarem felizes e vai passar a fornecer os espetáculos nas arenas, no Coliseu, com os gladiadores, certo? Que os nobres lá faziam assim ou assim, né? Se era para terminar de executar o adversário, certo? E isso, pessoal, para quê? Para conter, para apaziguar, para deixar o povo feliz. Resolve o problema? Não, mas vai amenizar. Estão entendendo, pessoal? Essa parte da história de Roma é muita coisa e é o que é mais importante, mais interessante da gente entender tudo. Tá bom? Vamos tomar mais água, tá muito quente. E minha água também está muito quente. Olha só, pessoal. Reforma agrária. Tá aí o livro de vocês, tá? Então, tá na página 115, ok? Para vocês acompanharem junto comigo. Olha só. Reforma agrária. Tibério e Caio Graco são dois irmãos plebeus, ok? Eles são eleitos ali pelo tribunato da plebe para poder representar, então, os plebeus. Estão vivendo nessa configuração que eu falei para vocês, nesses problemas, nessa crise política que Roma já começa ali, já está vivendo. Houveram transformações e nós já vimos que tem uma grande massa de plebeus sem trabalho, né? Sem trabalho, sem ter o que comer. Lembra, pessoal, que o Estado ele tem que estar preocupado se as pessoas estão trabalhando, porque se as pessoas trabalham, elas compram no mercado. O mercado pode comprar da indústria, a indústria pode produzir para poder vender. Então, o Estado ele tem que estar preocupado se o pai de família está trabalhando, tá? Porque é um ciclo isso daí, ok? Se o Estado nem liga, o que acontece? As pessoas vão começar a passar fome. E aí, como resolver isso? E aqui, olha só, esses irmãos Tibério e Caio Graco, olha só, eleitos para o tribunato da plebe, pensaram em como superar as dificuldades enfrentadas, então, pelos plebeus. Quais eram as dificuldades? Eles estavam sem emprego, passando fome, e o Estado tendo que dar alimento, vinho e espetáculos e diversão. Lembram? Olha só, no ano de 131, Tibério propôs distribuir terras aos plebeus. Ó, por que isso? Por que eles iam ganhar terras assim? Porque eles poderiam trabalhar nessa terra, né, produzir nessa terra e vender os produtos. Olha aí, não é um trabalho? Ó, mas os patrícios foram contrários a essa proposta. Não porque eles não queriam ceder suas terras. Tá joia? Olha só, o irmão de Tibério, Caio, em 123, olha só, já se passaram aqui alguns anos, né? Conseguiu que passasse algumas leis favoráveis aos plebeus e, novamente, tentou retomar a questão da reforma agrária. Olha só, mas os patrícios impediram, então, sua reeleição e anularam as leis que eles tinham conseguido para os plebeus. Tudo bem? Mas aí, pessoal, o que é reforma agrária? Porque aqui só para a gente saber o que é. É só um conceito de reforma agrária, ok? Não estamos colocando aqui nenhum juízo de valor, é só um conceito. Olha só, o que é reforma agrária, né? É uma reorganização das terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas na mão de um ou de poucos proprietários, olha só, são divididos em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados de acesso à terra. Tudo bem? É só um conceito. Então, reforma agrária é isso. É pegar uma grande extensão de terra que pertence a uma pessoa e dar para pequenos para produzir. É só o conceito.
Olha só, e aí, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês vai gerar o quê? Uma crise, né? Eu já tinha dado esse spoiler até. Então vai gerar o quê? Uma crise na República Romana. Olha só, Roma republicana, depois das guerras púnicas, tornou-se uma sociedade escravista em expansão. Ou seja, por quê? Né? Qual que é a relação entre a expansão e se tornar uma sociedade escravista? Porque os povos conquistados se tornam escravos. O uso da mão de obra escrava em vários serviços tirou o trabalho de muitos plebeus. Lembra que a gente já conversou que isso não vai dar bem, né? A miséria em que boa parte se encontrava acabou gerando revoltas entre eles. Então, essa grande massa de plebeus que não tem emprego, não tem terra, não tem como sobreviver, vai gerar o quê? Revoltas. Ok? Vamos seguir? Olha só, fatores então para essa crise que vai acontecer em Roma no período da República. Olha só, falta de emprego para os plebeus, ok? Os plebeus estavam insatisfeitos, assim como essa proposta de reforma agrária que não foi aceita pelos patrícios por 2 vezes. Povos dominados reclamando dos altos tributos. Quem são esses povos dominados? Roma expande e vai dominar lugares como naquele mapa, a Ilha da Sicília, lugares ali ao norte, ao sul, e vai cobrar o quê? Tributos dessas regiões. Então, eles vão começar a reclamar, ok? Então, são todos fatores que vai gerar uma grande crise em Roma. Olha só, péssimas condições dos escravos também vai ser um fator de crise. Duros trabalhos físicos, né, dos escravos, isso, né, não vai ser legal. Olha só, e aí em 73 a.C., Espartaco vai iniciar uma revolta, né? Aí eu coloquei que houveram outras revoltas antes dele, mas não como aqui Espartaco vai começar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. E aí, pessoal, então tudo isso, olha só, vai gerar uma grande crise em Roma que vai gerar revoltas, tá? Por essas condições de vida das pessoas, tanto dos plebeus quanto dos escravos. O livro, nosso livro, ele começa com esse personagem, não é? Ele conta pra gente que Espartaco, ele é um gladiador, né? Na verdade, ele fazia parte do exército, e ele vai desertar, mas ele vai ser capturado, vai ser transformado em um gladiador. Olha só, Espartaco é de uma região chamada Trácia, ok? Que é uma região grega que foi ocupada, então, por Roma. Olha só, nascido em 109 a.C., foi escravizado pelos romanos, que liderou uma grande revolta de escravos, no que agora é a Itália, né? Essa revolta foi ali em Roma, né? No Império Romano, que hoje a gente chama de Itália, e Roma é a capital da Itália. Olha só, seu exército de gladiadores, né, que eram escravos, e outros escravos de outras áreas, olha só, derrotou várias vezes as legiões romanas, no que é conhecido como a Terceira Guerra da Servidão, que é essa revolta de Esparta, ok? Olha só, sem contar que Esparta, ele conseguiu reunir tanto os escravos quanto plebeus empobrecidos também nessa luta aí. Olha só, Esparta e seu grupo saquearam o carregamento de armas, garantindo a defesa de todos até a chegada ao topo do vulcão Vesúvio, onde se esconderam por um tempo. Então, pessoal, olha só, essa revolta, né, chamada Revolta de Esparta, que é o que o livro começa com esse personagem, né? Essa crise, essa revolta vai acontecer na República por causa de tudo que nós já falamos até aqui. Olha só, o grupo rebelde de Esparta era formado por escravos e camponeses pobres, ou seja, plebeus pobres, tá? Formando um grande exército entre 70 e 100 mil homens que atacaram várias regiões da Itália.
Olha só, várias vezes os rebeldes, esse exército aí de Esparta, foram vitoriosos sobre as autoridades romanas. Crasso, que era um general romano, olha só, conseguiu derrotar finalmente, né, depois de várias tentativas, o general Crasso vai conseguir derrotar os rebeldes no sul da Península Itálica. Olha só, e o castigo foi feroz. 6.000 rebeldes foram crucificados e expostos em uma estrada romana chamada Via Ápia para servir de exemplo para que outros não fizessem nenhuma revolta contra o Estado romano. Mas essa revolta, né, Espartaco, e essa crise, essa revolta, vai deixar marcas, porque mesmo ele tendo sido derrotado e tendo sido assassinado e ter acabado, né, com 6.000 mortos, os escravos, após essa revolta, vai conseguir um pouquinho mais de dignidade nos seus trabalhos. Vamos passar aqui. E depois da crise, né, então os generais ganharam cada vez mais fama e vontade de estarem no poder. Olha só, com as expansões, né, que Roma está fazendo e também com essa revolta, vários generais vão ganhar fama entre as pessoas, entre os patrícios, lá no Senado, e também com as pessoas. E aí, olha só, esses generais vão ficar cada vez mais com vontade de estarem no poder. E aí, pessoal, dessa forma, com esses generais com fama, certo? De terem conseguido várias coisas, várias campanhas. O general Crasso, por ter conseguido acabar com uma revolta, eles vão começar a querer ficar no poder. E assim, pessoal, é que vai começar a terceira fase da história romana, que é a fase do Império. Beleza? Ufa, essa aula é muito densa, tem muita coisa legal para a gente descobrir, tudo jóia? E eu acho que aqui, né, fico animada. E essa parte, pessoal, acaba. Vai faltar a gente falar desse capítulo apenas sobre o Império Romano. Tudo bem? E aí, pessoal, então, até a próxima aula. Estou aguardando ansiosamente o trabalho de vocês para poder ler e aprender mais sobre Roma, tá bom? Então, bons estudos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.